Olá a todos, meu nome é Verley e nessa vídeo apresentação de hoje eu vou tratar sobre um tipo de modelagem dentro do contexto da mecânica dos solos não saturados aplicado, às estruturas de deposição em multicamadas, dos rejeitos de mineração, certo? Então eu vou falar aqui sobre como é que funcionam essas estruturas de uma maneira muito genérica, muito geral, digamos assim, e também o que essa modelagem, o que essa modelagem aborda, como é que tu vai tratar esse problema aí, envolvendo, a mecânica dos solos não saturados para esse tipo de situação, certo? Então, primeiramente, o que são essas estruturas aqui? Essa imagem lá de Ontário, no Canadá, mas essa mesma estrutura é feita aqui no Brasil também, para a deposição, dos rejeitos de mineração. Então, como é que funciona isso aqui? São feitos esses diques aqui, onde um espigão aqui vai lançando esse material lá do rejeito, a lama de minério, vai lançando aqui. E o que vai acontecendo aqui? Esse minério vai dessaturando. Quando ele é lançado, é um material fresco, grau de saturação alto, e na medida que, com o passar do tempo, ele vai perdendo esse grau de saturação e vai se tornando um material, não saturado, certo? Então, e aqui vocês podem observar também, lá no final dessa estrutura de deposição, lá que vai se formando essa bacia lá com o nível d'água, Então aqui está o nível mais alto, dá para ver bem a diferença, Então está o nível mais alto aqui, o material fica, de fato, acima do nível da água. Então, essa deposição que vocês estão vendo, dia 1 e dia 365, ou seja, o período de um ano, é o contorno, que é feito por esse equipamento ali depositando material, certo? Então ele começa aqui, no final do ano ele está nessa outra ponta aqui lançando material. Depois volta de novo lá, certo? E assim é feito ali, assim que tu vai, entre aspas, alteando a estrutura. Aqui nós temos a imagem de um rejeito aqui antigo, certo? A camada foi lançada, vamos dizer que é um ano atrás, certo? Está nessas condições aqui, depois no final a gente vai falar sobre essas fissuras. E aqui outra camada ser lançada, E tem um cara lá que está caminhando em cima desse tipo de coisa aqui, Desse lodo aqui, a gente tem ideia de que esse lodo aqui é um material ali que tu não pode pisar, que tu vai afundar. Talvez logo quando lance tudo bem, mas com o passar do tempo ele vai ganhando uma resistência ali que a gente vai comentar na sequência e é bem tranquilo de você caminhar em cima dele, certo? Sem perder, sem afundar, sem nada, certo? Então, como é que é o comportamento dessa estrutura? Como é que é o comportamento hidromecânico, na verdade, Então, o que acontece? Você tem uma deposição inicial, certo? Então, vai ter um processo, esse material ali, a partir do momento que você lança, vai começar a densar, Por fator também vai começar a perder água por evaporação, certo? Então, você vai ter uma mistura aqui também, dentro dessa mistura aqui, nessa parte aqui bem acima, você tem um material que ele está sofrendo sedimentação, as partículas finas ainda tá lá, por isso que a cor dessa água, que não é uma água limpinha, é um lodo, uma cor escura, Então, com o tempo, esse material aqui também que está em suspensão, vai se depositando aqui. Então, esse é um efeito de adensamento dessa primeira camada. Passa mais o tempo ali, o que acontece com a camada? Vai perder mais volume aqui. Bom, mas qual é o efeito que está acontecendo aqui? Aí você tem o efeito de dessaturação, que é o quê? Você está adensando o material devido ao efeito de dessaturação. O que esse efeito de dessaturação faz? Gera sucção no material. E esses valores de sucção são muito altos. Então, essa aqui é a configuração da primeira camada, tá? Como é que ela fica exatamente no momento que eu vou lançar a outra. É a próxima imagem aqui, Então, lancei outra camada. O que aconteceu com esse material? Ele que estava em estado dessaturado vai começar a ressaturar, certo? E aí você vai ter no final uma estrutura desse tipo aqui, Aqui também daí já densou a segunda camada. Aí você vai ter um material aqui, dessaturado, um pouco saturado aqui, certo? Não saturado e saturado de novo. Então e aí vocês imaginam isso fazendo várias deposições de camadas, 3, 4. Então, não é um material homogêneo, O comportamento hidromecânico dele não é homogêneo. Então, é totalmente o que a gente vai falar na sequência, particulado, Então, você pode dividir em camadas de comportamento.
Qual que é a ideia então aqui? Ó? Se esse comportamento ele é muito complexo, vale a pena a gente analisar isso aí? Bem, Sims comenta o seguinte, ó, por 2 motivos vale a pena. A profundidade de saturação é importante para o represamento de rejeitos, tá? Tu saber qual que é essa profundidade, até qual é o nível que tu tem de dessaturação ali, com esse ganho de resistência devido à sucção, tá? Isso é importante você conhecer. Então, devido a que a dessecação leva a esse aumento de resistência por vários mecanismos, um deles eu já comentei, a sucção. No entanto, se a camada de rejeito torna-se dessaturada e permanecer assim por um longo período de tempo, você tem o problema da questão de possibilidade de drenagem ácida, de formação de drenagem ácida, né? Então não é e também estabilização devido à oxidação de minerais de sulfeto, por exemplo, tá? Então tornar o material muito dessaturado não é legal, certo? Mas um pouco é bom, né? Até para a questão estrutural. E na prática isso é feito. Todo mundo sabe na prática lá dessa deposição de rejeito de mineração, que é interessante você deixar o material dessaturar, né? Que ganha resistência, né? Bem, então por que a gente vai esse modelo que ele inclui o efeito da dessaturação nas modelagens? Por quê? Primeiro, o resultado da interação solo-atmosfera só pode ser previsto se for modelado o fluxo em meio não saturado, né? A evaporação ela é reduzida abaixo da taxa potencial devido ao desenvolvimento de sucções totais muito altas. Aqui está um valor exemplo aqui do nível da sucção na superfície, 1 megapascal. Então, as relações de compressibilidade e condutividade hidráulica elas são diferentes para solos não saturados, para valores de sucção menores que o valor de entrada de ar, tá? Transporte gasoso é importante, tem muitas aplicações de gestão de resíduos. Aquilo que eu falei ali, se você gera ali a questão da acidez, né, da drenagem ácida ali, essa também está associada aos gases. Aí, se tu deixa o material muito dessaturado ali, você pode, em termos de gestão ambiental, vai ter um problema ali nesse transporte gasoso. Quanto maior o nível de saturação, é melhor para isso, certo? Então tem que haver um equilíbrio ali. Por um lado é bom que tu ganhe resistência, mas por outro se torna um material muito dessaturado. Você vai ter resistência, mas vai ter outros problemas, tá? Então tem que achar um meio termo para isso aí. Então a capacidade de modelar o lançamento de rejeitos frescos sobre o solo previamente desidratado requer aquilo que eu falei no início, tá? Que o modelo captura a aceleração do adensamento do solo através da ressaturação do solo dessecado, né? Então quer dizer, o solo ele sofreu o processo ali de adensamento devido à sucção, certo? Dessaturou e depois você vai lá e ressatura o material de novo, né? Então esse comportamento tem que ser levado em conta nas modelagens, somente considerando a dessaturação você o faz, certo? Então, a proposta do Key Autores 2017 é o que eles chamam aí de formulação linear particionada, né? Então o que é baseado essa formulação linear particionada? As mudanças de volume e teor de umidade na zona não saturada são descritas usando superfícies constitutivas tridimensionais, certo? O que são essas superfícies constitutivas tridimensionais? Aquele gráfico tradicional do mecânica dos solos não saturados, índice de vazios pela sucção, pela tensão, certo? E na zona saturada também aquele gráfico tradicional lá do índice de vazios pela tensão líquida lá do Terzagh, né? Então a condutividade hidráulica ela varia tanto com o índice de vazios quanto com a sucção na zona não saturada e apenas com o índice de vazios na zona saturada. Mais adiante a gente vai ver esses gráficos aqui, tá? Então as não linearidades associadas são abordadas através da solução da equação de continuidade de fluxo para a conservação da massa de água através da diferença finita, esquematizada de forma linear e particionada. Então, o que a gente tinha de, entre aspas, simples das equações dos modelos tradicionais não saturados, ó, a gente tinha o índice de vazios em função dessa tensão e desses coeficientes C1 e C2, que eram os parâmetros empíricos dos materiais, certo? E o coeficiente de condutividade hidráulica em função de H1 e H2, que nada mais era do que as relações constitutivas hidráulicas de condutividade, né? Agora, nesse novo modelo, você vem para essas equações aqui, que no primeiro momento elas assustam, né? Então, você tem um monte de parâmetros aqui para adicionar, principalmente A, B, C, D, F, G, enfim, também daí para o teor de umidade também tem A maiúsculo, B maiúsculo, então são várias coeficientes ali naquela ideia lá. O modelo é ruim quando tem muitas variáveis, né? Mas o que são essas variáveis A, B e C? Elas simplesmente são
para te dar forma a essa superfície tridimensional, essa superfície, entre aspas, de escoamento, do limite elástico para o plástico. Então, elas são, desde que você conheça as extremidades e consiga calibrar o modelo com ensaios reais, esses parâmetros servem somente para você ir ajustando essa superfície. Não tem mistério nenhum nesses parâmetros A, B, C, D e F, G. Agora, eles assustam realmente se você olhar de cara essas equações. E o parâmetro K também daí permanece em relação ao mesmo modelo log linear, né, que a gente tem, e você está considerando aí a sucção nessa variação da condutividade hidráulica, certo? Então, dentro desse contexto, nós temos aqui uma camada desse rejeito, lá, um exemplo, né? O que acontece? Nessa região aqui, vamos supor que é o meio dela, dessa primeira camada. Do meio para baixo ali, a gente tem uma condição ali saturada, né? Então, você vai fazer a abordagem dentro do modelo, considerando isso. Quando você vem acima dessa situação, você vai para a condição ali não saturada. Então, você vai abordar usando, né, as formulações tradicionais da mecânica dos solos não saturados, o Barcelona Basic Model, por exemplo, ali, só que adaptado para essa situação. Por que adaptado? Porque chega aqui na superfície, o que acontece? Você tem uma condição de quase não saturação, né? Isso é a maneira como é chamado pelo Key autores. Então, essa abordagem aqui tradicional tem que ser adaptada a isso. É uma condição de contorno, essa interação solo-atmosfera. E dentro dessa variação ali, por exemplo, do índice de vazios ali pela tensão nessa região, o que a gente tem para esse comportamento ali? Ó? Isso da camada dos rejeitos de mineração depositados em multicamadas. Veja bem, quando você lançou a camada, tinha determinado índice de vazios, e com o passar do tempo, lá ele foi adensando, né? Foi perdendo esse índice de vazios, reduzindo esse índice de vazios, né? Então, a tua tensão efetiva ela vai aumentando com o passar do tempo pela dissipação de poropressão, certo? Logo vai adensando. Você lançou outra camada, o que aconteceu? Olha, se você lançou outra camada ali, você também gerou poropressão. Esse material que estava aqui, ele vem para cá, não vai seguir aqui. Isso é uma consideração do modelo, não precisa ser necessariamente linear. Mas ele vem para essa região aqui, ou seja, ele não volta no caminho original, não tem como. Então, o modelo considera isso. Ó. Então, você lançou outra camada, estava aqui e veio para cá. Isso mesmo efeito acontece lá no não saturado, só que também daí no outro eixo lá, em função, né, da sucção. Então, o que acontece? Você tinha lá na superfície, por exemplo, essa região aqui, uma sucção elevada, uma redução desse índice de vazios devido ao adensamento pela sucção. Quando você lançou outra camada, essa sucção reduziu, certo? Então, ela veio para cá também, ó. Então, mesmo efeito ali é semelhante, não é mesmo, mas é semelhante ao efeito que acontece do índice de vazios pela tensão. Então, você tem a superfície aqui, ó, dessa forma nesse lado e dessa forma nesse outro, certo? Então, isso aqui são os conceitos-chave, comportamento carga e descarga de um solo não saturado, e essa mesma ideia se aplica lá para o não saturado, tanto para a tensão quanto para a sucção, certo? Então, a relevância física disso é que se uma camada de rejeito sofrer dessecação substancial, ou seja, altas sucções, essa camada provavelmente permanecerá na região elástica em relação à mudança de volume, mesmo para uma espessura considerável de rejeito sobrejacente. Então, o que acontece ali? Dependendo do nível de pré-adensamento, desse material que você ressaturou aqui ele, depois você não volta mais para dessaturar ele. Então, ele sofreu um pré-adensamento pelo efeito da dessecação, e depois mesmo que tu lança uma camada em cima, essa tensão de pré-adensamento não vai ultrapassar aquele histórico que ele tinha pelo efeito de dessaturação, certo? Então, ou seja, uma dessecação pode ocasionar um efeito de pré-adensamento significativo na primeira camada que não será superado por nenhuma secagem futura, afinal o material foi soterrado. Ou até mesmo uma espessura ali, ou seja, para ultrapassar vai ter que ser uma espessura relevante de rejeitos a ser depositados. Então, esse aqui é o comportamento, tanto nesse saturado quanto na região não saturada. Quais algumas adaptações ali que a gente pode citar em relação aos modelos existentes para os solos não saturados? O que ele assume assim, para os fluxos em zonas saturadas e não saturadas? Depois eu vou falar das condições de contorno topo também. Então, o fluxo saturado e não saturado é modelado usando-se um determinado limite de superfície evaporativa, sem considerar o fluxo de vapor.
Embora o comportamento de mudança de volume dos solos na superfície da zona não saturada e zona saturada mais profunda deve ser caracterizado nos dois tipos diferentes de relações constitutivas. Então essa é a ideia do modelo. Você trata onde é saturado com uma modelagem saturada e não saturado com modelagem não saturada adaptado para as condições de contorno, né? Lembrando que uma importante condição de contorno é a questão, né, do modelo quase não saturado lá para a região da superfície, né? Então a lei de Darcy e Gersvanov pode ser usada para governar o fluxo de água em relação ao movimento de partículas de solo em ambas as zonas também. Você não tem diferença nenhuma, a gente já viu lá como é que fica a adaptação da equação do coeficiente de condutividade hidráulica. Então a diferença fundamental é que a condutividade hidráulica não saturada para solos deformáveis varia não somente com o índice de vazios, mas também com a sucção, né? Então, para aquela condição de contorno lá no topo da camada que eu comentei, que é a zona quase não saturada, você tem 4 situações aí para analisar, né? Qual é que tu vai entrar no teu modelo? Bem, depende do problema que tu está analisando. Você pode considerar uma situação que tenha decantação e sem evaporação, situação com decantação e sem evaporação, situação sem decantação com evaporação e situação com decantação e com evaporação. O que influencia isso aqui na escolha? Tipo de material, clima, a região que tu está, clima, como é que é feita as operações, né, de deposição, velocidade, enfim. Tudo isso você tem que levar em conta para escolher como é que é essa condição de contorno de topo da camada, certo? Tem todo o autor ali, o Key e outros autores ali, para cada uma das situações, eles colocam nesse artigo deles de referência como é que você trata, tá? Então, deformação nas zonas não saturadas. Formulação para deformação saturada estendida para o estado não saturado. O que você faz? Incorpora o teor volumétrico de água na equação governante para análise numérica, pois a deformação numérica do sistema trifásico ela não é mais igual ao fluxo líquido de fluido em um incremento de tempo infinitesimal. Mesmo que o fluido sólido, né, você possa considerar eles, né, como incompressíveis. Então, usando-se o teor volumétrico de água, a equação de continuidade de fluxo pode ser discretizada temporalmente por uma técnica de diferença finita, tá? Na zona quase não saturada, lá no topo. Então, sob evaporação, a formação de poropressão negativa, ou seja, sucção, dentro do solo, perto da superfície, é permitido, mas os vazios entre as partículas são considerados totalmente saturados por fluido. Então, essa consideração ele tem sentido isso aqui. Eu acho que não seria um erro esse tipo de consideração. Às vezes você pode levar a crer que isso aqui não é verdade, mas, na minha opinião, essa consideração está adequada. Em outras palavras, o comportamento de deformação e condutividade hidráulica dos elementos do solo são caracterizados pelas relações constitutivas 2D para solos não saturados. Então, como é que você faz isso aqui? Se você conhece lá o teu índice de vazios oriundo, após o processo de dessecagem lá, que teve um efeito ali de pré-adensamento, você vai ter o teu índice de vazios. Você vai fazer uma analogia, né, com o mesmo índice de vazios que você teria caso fosse na região não saturada. Então, por exemplo, tem um índice de vazios e você tem lá na região saturada a tua tensão líquida lá, que corresponderia àquele índice de vazios. Mas esse índice de vazios você está para a região lá do topo, que não tem nada a ver com aumento de tensão, é sim simplesmente um efeito da sucção. Então você faz a analogia, e essa diferença entre a tensão ali que você está observando ali e a tensão que ocasionou o pré-adensamento é a que vai ser, né, a que tu vai utilizar para calcular a tua deformação. Então você faz a analogia. Aquilo que acontece lá na zona do topo da camada, pelo efeito da dessecação, que gera sucção elevada, lá, que pré-adensa o material, você pega esse índice de vazios obtido lá no topo e busca o valor lá dentro do comportamento de tensão-deformação para solos saturados, né? Dentro da mecânica de solos não saturados, o gráfico 2D. Então, essa sucção vai ter o mesmo efeito na mudança de volume que o carregamento por massa de solo. Então, essa analogia aqui é interessante que eles fizeram. Uma vez que o índice de vazios é conhecido na zona saturada, bom, é o que eu falei aqui, a tensão efetiva pode ser obtida usando o modelo constitutivo 2D. Então, a poropressão é calculada como a tensão em excesso, né, da tensão efetiva. Incremento de tempo. Sobre o incremento de tempo, que pode garantir uma solução numericamente estável para as diferenças finitas explícitas para a equação de adensamento saturado de Terzaghi, foi definido
baseando-se numa adaptação da proposta de Fox e Bergs para considerar o problema das grandes deformações. Vamos lá, a aplicação prática desse modelo aqui. Então, o SINS 2021 descreve resumidamente uma análise real lá do lançamento de rejeito espessado a uma mineradora lá do norte de Ontário, no Canadá. Então, os rejeitos eles são depositados em teor de umidade gravimétrica de aproximadamente 50%. A taxa de deposição é cerca de 2,5 metros por ano. Né? Os rejeitos são depositados a partir de vários espigões e ela cobre toda a área de deposição em aproximadamente 1 ano. O clima lá no Ontário, no Canadá, é relativamente frio e úmido. Então, há duas tendências, né, desse comportamento desse material. Uma, se o material for lançado no outono e primavera, onde a taxa de evaporação é baixa, e a outra para o verão, onde a taxa de evaporação é maior. É o que a gente vai estar mostrando aqui. Então, aqui foi lançado com 50%. Aqui o que a gente tem? As amostras aqui, você foi lá, tirou o teor de umidade, de distância de 5 metros do ponto de lançamento, 25, 50, 100, 175, do ponto de lançamento, durante lá o período do inverno e durante o período de verão. Né? O que foi observado? Por lógica, né, claro, na época do verão esse material vai secar, entre aspas, muito mais rápido. Né? Então, e na medida lá, o valor de secagem vai ser mais acentuado, né, esse declínio do teor de umidade mais acentuado, quando mais próximo tiver do ponto de lançamento. Né? Afinal, no ponto de lançamento você está acima do nível d'água lá em relação ao fundo lá da estrutura de deposição, que vocês viram lá naquela imagem que tem, né, um lago lá formado. Tá? Então, é por isso que varia mais aqui próximo do ponto de deposição. Nesse aqui são períodos chuvosos também, tá? Não varia na época, mesmo no ponto de deposição, a variação não é grande. Claro, são períodos chuvosos, né? Então o efeito é esse aí mesmo, variar pouco, mesmo próximo do ponto de lançamento, devido ao clima. E aqui está a modelagem, então ele pegou os dados lá de campo, colocou lá no programa que ele chamou lá de OnSatCom, que não eu não chamaria de modelo, eu chamaria de um sistema que foi desenvolvido, né? Baseado nos modelos pré-existentes, mas adaptado para essa situação. Tá? Então, aqui no inverno, né, você tem um período ali que não varia tanto com o passar do tempo o teor de umidade gravimétrico. Né? Já no verão, se você lançar no verão, varia rapidamente, depois estabiliza no inverno. Mas o que acontece? São caminhos diferentes, mas o final vai ser o mesmo. Então, início e fim, tanto para uma trajetória iniciando no inverno, terminando no verão, quanto iniciando no verão, terminando no inverno, vai ser a mesma. Né? Então, é isso aí que foi observado. O modelo, ele calibrou, entre aspas, aqui o modelo em relação às observações de campo. E aí vamos para os resultados. Bem, uma das críticas que a gente poderia fazer é o seguinte, para esse tipo de material, vocês podem observar aqui que não varia tanto o índice de vazio, 0,6, 0,64, quer dizer, isso aqui não é significativo, né? E o índice de vazio já está abaixo, né? Então, você poderia dizer, pô, esse modelo aqui não serve para esse tipo de material. Tudo bem, pode ser uma crítica inicial interessante, de fato, não te diz muita coisa em termos de índice de vazios, mas esse fato aqui se deve porque a faixa de índice de vazios sendo relativamente pequena em todos os cenários, né? Ou seja, você modelou e viu que essa faixa não variou quase. Significa porque o histórico de tensão desse material já era alto, então não teria influência da dessecação sobre ele. Então, o efeito de dessecação não ia pré-densar esse material. Por quê? Porque esse material, esse rejeito, tem uma propriedade favorável de adensamento. Então, eles adensam rapidamente. Você lançou lá e o material já adensa. Não pode haver efeito de dessecagem que não vai mudar essa condição. Então, a quantidade relativamente pequena de tempo é necessário para que a evaporação induza um efeito de dessecação. Ou seja, é quase, praticamente, entre aspas, imediato. Você não tem efeito a longo prazo de ganho de resistência. Isso é uma questão do material. Não é que o modelo não seja adequado. E eu vou mostrar por que mesmo para essa condição ele é adequado. Está aqui. Então, a maior taxa de deposição mantém o grau de saturação acima de 0,85, quando a taxa mais lenta, a modelagem indicou que esse grau de saturação cai abaixo de 0,65. Bom, aqui você entra, a questão não é mais nem estrutural, mas sim da questão, por exemplo, uma drenagem ácida, né? Então, ao menor nível do grau de saturação, você tem um risco maior desse tipo de ocorrência.
Então, o ideal ali, em termos de logística, ali, esse tipo de modelagem pode informar para o pessoal lá da logística, ó, vocês façam a taxa de 3 metros por ano para evitar, né, a possibilidade dessa drenagem ácida, certo? Deixa eu tomar uma água aqui. Bem, um outro aspecto é vocês viram lá que mesmo logo bem no topo da camada, a gente pode observar que você tem um índice de vazios relativamente baixo, né? Eles são menores no topo da camada e vai crescendo com a profundidade. Isso é um comportamento dessas depósitos de rejeito multicamadas. Então, o que acontece? O aumento substancial na tensão, eu vou começar aqui vamos começar pelo início aqui. Ó. Então, você tem uma camada lá de material que você lançou, certo? Então, o nível de tensão, isso aqui é no topo da camada, certo? Por isso que a tensão aqui é quase zero. Então, isso aqui é lá no topo, certo? Foi passando o tempo, esse material foi sofrendo processo de dessecação, aumento da sucção e logo ele foi pré-adensando por esse efeito. O índice de vazios reduziu, certo? Chegou aqui, você lançou outra camada de rejeitos fresco sobre ele. O aumento de tensão foi imediato, você foi lá para esse ponto 13 aqui, ó, certo? Com o passar do tempo, pode-se dizer que imediato, você tem uma redução brusca na sucção. Afinal, você saturou esse material, então a sucção tua vem a zero praticamente. E num nível de tensão alto. Isso é muito perigoso, certo? Então, isso aí, dependendo do material, você pode ter um colapso, certo? Ou microcolapso. Você não vai ter, toda a estrutura vai ter esse comportamento, então, mas você tem microcolapso que você vai... por isso que você pode ter subsidências, por exemplo, alguma situação envolvendo isso, locais dentro do depósito de rejeitos. Isso eu já vi pessoalmente, inclusive. Você vai lá no meio, lá você tem um buraco lá que afundou por algum motivo. Né? Então, isso aqui pode ser uma das explicações. Né? Então, você tem subsidência, o colapso ali, mas são locais, não a ponto de romper essas estruturas, mas é um comportamento ali que acontece e foi possível observar que esse material aqui, mesmo com índice de vazios baixo ali, também é suscetível a esse tipo de situação, certo? Então, dentro desses 3 itens abordados ali, um deles, claro que você pode dizer que o modelo não é adequado, porque ele já se pré-adensa, ele já se adensa rapidamente, então o efeito da dessecagem, geração de sucção ali e pré-adensamento não vai ser, não tem importância nenhuma. Mas vocês viram por os outros 2 aspectos, esse aqui que eu mostrei pela questão do grau de saturação ali, o modelo pode ser útil, mesmo para esse tipo de material, né? Bem, qual é a conclusão então? A dessecação é o parâmetro-chave que influencia a resistência dos rejeitos, afetando o histórico de tensões de pré-adensamento dele na superfície. Então foi demonstrado que a análise de densamento incorporando comportamento não saturado elastoplástico pode replicar os principais fenômenos envolvidos na deposição multicamada. Uma análise relativamente simples foi aplicada ao estudo de caso real e demonstrou que a abordagem proposta por Key e autores pode fornecer informações essenciais e auxiliar as operações do depósito de rejeitos. Né? Então, isso aqui é aplicado lá para o Canadá, mas dentro do clima tropical, por exemplo, aqui no Brasil, acho que tem muita coisa para estudar acerca desse assunto aí, né? Então, possíveis pesquisas futuras aqui, que o autor deixa apontado isso aqui, a outra eu estou colocando, que é o seguinte, sobre essas fissurações aqui, né? Então, a fissuração durante a dessecação dos rejeitos deve ser melhor estudada. Por quê? A influência mais importante da fissuração, além de prolongar as altas taxas de evaporação, é a distribuição uniforme crescente do teor de água, proporcionado pelo encurtamento do caminho de drenagem de água dentro do rejeito para alguma superfície exposta, né? Então, esse efeito é mais dominante nos rejeitos argilosos do que nos rejeitos de rocha dura. Então, as fissuras são tipicamente preenchidas ou fechadas sob a deposição de camadas sucessivas, embora possa haver algum efeito residual na resistência geral de um depósito que é desconhecido. Então, você lançou esse outro material. Será que a resistência disso aqui vai permanecer? Você pode considerar que ela permanece igual à da outra camada? A lógica leva a entender que não, né? Mas ainda tem que estudar essa questão, certo? Um outro ponto também é
é a mudança particular no comportamento da resistência dos rejeitos de rocha dura quando são dessecados. Tende a haver um aumento na dilatância desse tipo de material. Isso é importante aqui para o contexto brasileiro, certo? Então, Dalir e autores, que é citado ali por Sims, olhando as imagens obtidas em amostras liofilizadas de rejeito de ouro, especularam, né, que a sucção reorganiza a estrutura interna da matriz de rejeito, possivelmente aumentando a tração e o revestimento de partículas mais grossas com partículas menores e mais finas, resultando, né, num aumento do tamanho efetivo das partículas. Porém, isso não está comprovado, né? Esse efeito é bastante diferente do previsto pelos modelos não saturados elastoplásticos em termos de comportamento da resistência. Então, esse efeito da dilatância, os modelos atuais, inclusive esse do Ki e autores, não conseguiria prever. Então, teria que fazer esse ajuste. Tá? Então, aqui são as referências, os artigos ali, os dois, a respeito desse modelo da geração do programa, né, ANSATCOM, do que autores de 2017, ele dividiu em duas partes. Uma é bem conceitual, isso aqui ele dá algumas aplicações, também Sims é um dos coautores, e daí o Sims faz essa abordagem bem mais prática aqui, em 2021, que é o que eu utilizei para ilustrar aí o modelo. Então era isso aí que eu tinha para falar sobre essa parte aí da mecânica dos solos no contexto das deposições de rejeitos, tá? E esse vídeo aí vai ficar aí no YouTube para quem tiver interesse, tá bom? Obrigado a todos, um abraço.